E aí, pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Sou o professor Hidalberto, essa é a nossa aula 108 de matemática e antes da gente começar, vamos a alguns recadinhos importantes. Não se esqueça de fazer a sua atividade obrigatória no Google Classroom, a atividade da aula de hoje para validar a sua presença. Se você não tem acesso ao Google Classroom, faça as atividades direitinho no seu caderno e depois você leva na escola para fazer a conferência, tá bom? Nos dias lá que está combinado para você levar, certo? Dito isso, a gente já pode começar. Nós falamos na aula anterior sobre organização da pesquisa estatística. Falamos da importância da pesquisa estatística e dos passos que a gente precisa seguir para organizar essa pesquisa, certo? Nós também falamos de rol e frequência. Você se lembra o que é cada coisa? Vou te recordar rapidinho. O rol é o seguinte: quando você organiza os dados numéricos da pesquisa, você tem os dados numa ordem aleatória. Você precisa, para poder facilitar a visualização, colocar eles em ordem, algum tipo de ordem, usar algum critério, sistematizar. Então, você vai pôr em ordem crescente, ou em ordem decrescente, ou em ordem alfabética, se for alguma resposta qualitativa, por exemplo, certo? E o número de repetições de cada dado que a gente tabula ali no rol é o que a gente chama de frequência. Frequência absoluta, se for a quantidade numérica, e frequência relativa, se for a quantidade percentual, certo? Vamos continuando. Hoje nós vamos falar de organização da pesquisa estatística em dados estratificados, ou em outras palavras, em intervalos de classes. Classes e intervalos de classes das informações dos dados que eu quero pesquisar, tá bom? Lembrando que o extrato, ou os estratificados aqui com S, significa parte, pedaço, tá? Não tem nada a ver com extrato com X, beleza? Então eu tenho um exercício aqui para vocês, olha só. Temos abaixo a relação das alturas de alguns meninos de uma mesma escola. Então eu peguei todos os meninos, uma certa quantidade de meninos da escola e anotei as alturas deles em centímetros. Por isso que está aparecendo esses números grandes assim, porque a medida está em centímetros para a gente não usar vírgula, tá bom? Então está aqui os dados que eu pesquisei, beleza? O que você vai fazer? Você vai me responder se esses dados se referem a uma população ou uma amostra. E daí você vai ter que justificar. Por que pertence a uma população? Por que pertence a uma amostra? Certo? Justifica daí. Na letra B, escreva o rol dos dados obtidos e comente sobre as frequências dos dados. Tá? E a gente já volta com a resposta.
E aí, gente, conseguiram resposta para as duas perguntas que nós colocamos? Vamos ver como é que ficou cada uma. Na letra A dizia assim, ó, os dados se referem a uma população ou uma amostra? E você tinha que justificar. Essa questão, ela tem mais a ver com português do que com matemática. Por que com português, professor? Porque tem uma palavrinha no enunciado que vai justificar, que vai me garantir a resposta. Tá? O que você acha? População ou amostra? É amostra, né? E qual é a palavrinha? A palavrinha é alguns. Como apareceu ali no enunciado o alguns, o que significa esse alguns? Significa que eu não pesquisei todos os alunos da escola, eu peguei só uma parte. Se eu peguei só uma parte, eu tenho uma amostra. Então, essa é uma amostra dos meninos da escola, beleza? E na letra B, escreva o rol dos dados obtidos e comente sobre as frequências dos dados. Vamos conferir as outras telas para ver como é que a gente chega nesse rol. Então, ó, os dados apresentados se referem a uma amostra, pois o enunciado usa o termo alguns, o que sugere que não é a altura de todos os meninos que está relacionado. Tá? O que devemos observar é que existem muitos dados diferentes com frequência 1. Desse modo, a tabulação não seria tão objetiva. Então, olha só, quando eu montar o rol, ó, eu coloquei aqui o rol, certo? Coloquei os númerozinhos em ordem crescente, do menor para o maior, do 123 até o 180, e o que acontece? O 123 aparece uma vez, o 129 aparece uma vez, o 138 aparece uma vez, o 143 aparece uma vez, o 144 aparece uma vez, certo? E aí? Para 20 alunos, não fica tão difícil fazer a pesquisa. Mas e se eu pesquisasse 100 estudantes? Pensa na quantidade de gente que tem na tua escola. Se eu pesquisasse 200 estudantes, ter um valor para cada não seria tão simples. Não seria um resultado tão simples. Tá? Então, aqui a gente vai ter que usar uma certa estratégia. E eu vou mostrar para vocês o que eu vou fazer. Mas, por enquanto, o nosso rol está aqui. As nossas informações colocadas em ordem crescente. Beleza? Para a gente poder fazer uma avaliação mais precisa das informações que nós obtivemos, quando a gente vai fazer a distribuição das frequências, ou seja, colocar a frequência de cada um, a gente não vai anotar todos os números. A gente vai fazer diferente. A gente vai fazer uma coisa chamada separação em intervalos de classes. O que significa separar em intervalos de classes? Eu vou pegar as alturas e vou dividir em partes. Por exemplo, de 120 a 125, de 125 a 130, de 130 a 135. Para quê? Para eu condensar um pouco mais a minha informação e poder ter uma visão melhor da informação que eu coletei. Tá bom? Vamos ver como é que isso funciona? Preste atenção. A sugestão que eu tenho aqui é a gente fazer um extrato de 20 em 20 centímetros, ou seja, intervalos de classe de 20 em 20 centímetros. E vai aparecer um símbolo novo para você que você precisa prestar muita atenção, que é esse T deitado aqui. O que é esse T deitado? Ele significa o seguinte, o número que está com essa barrinha aqui, ele está incluído no intervalo. Então, o 120 está nesse intervalo. A outra ponta não tem o risquinho. Significa o quê? Que o 140 não está no intervalo. Tá? Então, se eu fosse traduzir assim para o português bem certinho, eu diria o quê? É de 120 até o 140, sem contar o 140. Ou então, do 120 até o 140, exceto o 140. Tá? Às vezes, quando eu coloco só o tracinho, eu posso dar a impressão de que nem o 120 nem o 140 estão presentes. É por isso que em estatística a gente usa esse T, para indicar, pela barra vertical, que o número que está ao lado faz parte do intervalo. Tá bom? Então, os meus intervalos de classe ficaram assim, ó. 120 até o 140, exceto o 140, 140 até o 160, exceto o 160, e assim por diante. Tá bom? Então, tem até uma anotação aqui, ó. Contamos os alunos com 120 até 139 centímetros de altura. Beleza? Então, olha só. Do 120 até o 140 menos o 140, eu tenho 3. E daí, do 140 até o 160, eu tenho 6. Do 160 até o 180, eu tenho 9. Ó, vou pegar aqui o 160. A primeira altura que aparece é o 163, ó. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9. Aí o 180 não entra no intervalo, então eu tenho 9. Aí do 180 até o 200, exceto o 200, eu tenho quantas alturas? Eu tenho 2.
E como é que eu vou chegar nessas porcentagens ali da frequência relativa? Nós já comentamos o caso, né, das frequências relativas ali, certo? Mas é importante que você pense no seguinte. Eu tenho 20 valores, certo? Se eu tenho 20 valores, como é que ele vai ficar? 20 valores é 100%. Um valor é quantos por cento? X%. Então, dá uma olhada. Olha só. Aqui fica assim, ó. 20 pessoas é 100%. Uma pessoa é X%. Então, ó, 20 vezes X, 20x. Uma vezes 100, 100. O 20 está multiplicando, passa dividindo. E 100 dividido por 20 é 5. Como o x está na coluna dos porcentos, então eu tenho lá 5%. Certo? Então, cada indivíduo representa 5%. Outra maneira de pensar. Eu tenho uma pessoa em 20. Se eu dividir o 1 por 20, eu tenho o quê? 0, esse 10 não dá para dividir por 20. Eu tinha transformado aqui em décimos. 1 inteiro igual a 10 décimos. 10 décimos não dá para dividir por 20. Então, eu vou pôr um 0 na chave e vou transformar em centésimos. 10 décimos é igual a 100 centésimos. E 100 dividido por 20 é 5. Pronto. 5 vezes 20 é 100, para 100 dá 0. Agora eu tenho aqui o 0,05. Eu vou multiplicar por 100 e multiplicar por 100 e deslocar a vírgula 2 casas para a direita. Então eu tenho 5%. Então, cada indivíduo representa 5%. Certo? Então se eu tenho um indivíduo é 5%, se eu tenho dois indivíduos é 10%, e assim por diante. Tá bom? Vamos conferir agora na tela como é que ficam as frequências de cada um em porcentagem, frequência relativa. 3 pessoas representam 15%. 6 pessoas vão representar quantos por cento? 6 vezes 5, 30%. 9 pessoas, 9 vezes 5, 45%. E 2 pessoas, 2 vezes 5, 10%. Somando tudo, fecha os 100%. Beleza? Então tá aqui, ó. Repare que agora eu tenho uma informação mais resumida. Olha o que eu tinha antes. Vamos voltar lá no hall, ó. Ó, o meu hall aqui. Olha o tanto de informação que eu tenho. Agora olha para a minha tabela. Como fica mais enxuto o resultado, como fica mais simples, mais resumido. Para quê? Para que eu visualize melhor. A partir daqui, o que eu posso concluir? Que a maioria dos alunos que eu pesquisei, eles estão entre 160 e 180 centímetros de altura. Essa é a altura média, a altura mais comum entre esses alunos que eu pesquisei. Isso vai representar a totalidade da escola? Não. Eu não posso afirmar que na escola, se eu pegar todo mundo na escola, a altura mais comum é entre 160 e 180 centímetros. Tá? Por quê? Porque daí eu tenho que ver como é que eu escolhi essa amostra, como é que essa amostra foi escolhida. Mas ela me dá algumas noções, algumas informações. Né? É natural você pegar ali e olhar a quantidade real dos alunos e observar que os resultados que você vai encontrar na realidade, eles tendem a se aproximar desse resultado que nós fizemos para os 20 alunos ali da amostra. Eles tendem a se aproximar, não significa que vai bater exatamente como a gente fez, tá bom? Aqui eu fiz algumas representações gráficas. Com aquela tabela que a gente fez, dá para a gente organizar gráficos, tá bom? Eu fiz o quê? Só para vocês terem uma ideia de como eu cheguei nesse gráfico. Eu peguei essa tabela aqui que eu fiz e coloquei no Excel. E daí eu pedi para inserir gráfico. Quando a gente pede para inserir gráfico, ele gera esses gráficos aqui para nós. Tem vários tipos de gráfico possíveis, né? Eu trouxe alguns aqui para você ter contato, certo? Se você quiser depois entrar no Excel, tentar olhar, se você puder, né? Faça porque é interessante. Então aqui, ó, eu tenho um gráfico de colunas, né? Um gráfico de barras, pode ser, né? Ou um histograma, fica mais bonito, certo? Aí os intervalos estão aqui, ó, 120 até 140, 140 até 160, 160 até 180, 180 até o 200. Importante que o teu gráfico tem que ter uma altura, e daqui eu tenho a quantidade de pessoas, a quantidade ali de indivíduos que corresponde àquelas alturas ali, tá bom? Eu tenho também o gráfico de setores, ou gráfico de pizza, como o pessoal chama. Por que gráfico de setor? Porque cada pedaço do círculo, partindo do centro e dividido por raios, a gente chama de setor, tá? Setor circular.
Tá? Então aqui, ó, 30% entre 140 e 160, 15% entre 120 e 140 e assim por diante. Tá bom? Agora eu tenho um quiz para você. Dá uma olhada. Um grupo de colecionadores de pedras colocaram a quantidade de pedras que cada um tinha de acordo com a tabela ao lado. Tá? Então, o pessoal se reuniu. Vamos lá, pessoal. Quantas pedras cada um tem na sua coleção? Sim, tem gente que coleciona pedra. Você coleciona o quê? Põe aí no chat se der tempo. Ah, eu coleciono tampinha de garrafa, eu coleciono latinha, sei lá. Eu, professor Hidalberto, coleciono pedra. Eu tenho umas pedras em casa. O pessoal lá da geografia vai dizer que é rocha, que não é pedra, mas tudo bem. Para os leigos é pedra, beleza? Então, olha só. Um grupo de colecionadores de pedras colocaram a quantidade de pedras que cada um tinha de acordo com a tabela ao lado. Então, aqui, ó. De 0 a 10 pedras. Quem tem entre 0 e 10 pedras? 47 pessoas. Entre 10 e 20 pedras? 29 pessoas. Entre 20 e 30 pedras? 13 pessoas. Entre 30 e 40 pedras? 7 pessoas. Entre 40 e 50 pedras, 3 pessoas, e acima de 50, uma pessoa. Beleza? Baseado nas informações da tabela, assinale a alternativa correta. Alternativa A. A maioria dos colecionadores possui mais de 34 pedras. Letra B. A minoria possui mais de 50 pedras. Letra C. Existem 3 pessoas com 50 pedras. Letra D. Existem 89 pessoas com mais de 30 pedras. Pense um pouquinho e a gente já volta com a resposta. E aí, pessoal, conseguiram resolver o exercício? Eu espero que sim. Ah, professor, eu não entendi esse símbolo que está aqui porque ele é diferente do que você mostrou. Veja, a escrita do símbolo ela é diferente, mas a ideia é a mesma. Ó, eu tenho um traço vertical que vai indicar que quem está à minha esquerda está incluído no intervalo. Tá? Então, o limite inferior, ali, o dado inferior, ele está incluído. E o superior, ele não está incluído. Tá? A interpretação é exatamente a mesma.
tá? Então, olha só. A alternativa A fala assim, a maioria dos colecionadores possui mais de 34 pedras. Bom, 34 pedras está onde? Está entre 20 e 30. Aliás, em 20 e 30 não, entre 30 e 40. Só que se eu pensar de 30 e 40, eu tenho 7. De 40 a 50 eu tenho 3, então dá 10. E mais de 50 eu tenho 1, então faz 11. Professor, por que você está juntando? Eu estou juntando porque a alternativa fala assim, ó, possui mais de 34 pedras. Então, olha só, o que aconteceu ali? Se possui mais de 34 pedras, é desse intervalo aqui para baixo. 7 mais 3, 10 e 1, 11. Para cima eu tenho o quê? Eu tenho bem mais. Outra coisa, eu não tenho certeza se os 7 que estão aqui têm mais de 34 pedras. Pode ser que algum tenha 33, pode ser que algum tenha 32. Então, essa letra A não funcionou. Tá bom? A letra B. A minoria possui mais de 50 pedras. Bom, acima de 50 eu só tenho 1. É a minoria? É. Em relação às outras? Sim. Tá? Então eu sempre tenho que pensar o seguinte, quando fala dessa coisa de maioria e de minoria, eu tenho que pensar o seguinte, eu tenho que pensar da classe que eu estou considerando em relação às outras. Então aqui, acima de 50 eu tenho 1. Em relação às demais, é minoria. Tá? Ainda se eu afirmasse de 40 a 50, né? Ainda assim seria minoria. Por quê? Porque a partir de 40 pedras eu tenho só 4 pessoas. 3 de 40 a 50 e 1 acima de 50. Ainda assim seria minoria. Certo? Então a letra B está correta. Mas não basta eu saber que a B está correta, eu tenho que garantir que as outras estão erradas também. Então olha só, letra C. Existem 3 pessoas com 50 pedras? Claro que não, né? Acima de 50 eu só tenho 1. Existem 89 pessoas com mais de 30 pedras? Mais de 30 pedras, eu tenho que pegar 30, 40, 40, 50 e mais de 50. 7 mais 3, 10, 10 mais 1, 11. Então, a alternativa D está errada também, certo? Chama a atenção de vocês para isso que nós fizemos agora. Quando você acha a alternativa correta de uma questão, isso não é o suficiente. Você precisa garantir que as outras estão erradas também. Porque às vezes você, por descuido, marcou uma alternativa que está errada e não olhou as outras. Para garantir que as outras estavam erradas, ou se a certa estava em outro lugar e você leu errado. Então, sempre que você for fazer uma pergunta de marcar a alternativa, e vocês fazem várias, porque as nossas atividades são assim, lembre de olhar a tua certa e ver se as outras as outras realmente estão erradas, para garantir que a que você fez está correta mesmo. É a prova, né? A prova real da questão. Certo? Vamos continuando. Então, a resposta certa era a letra B mesmo, certo? A minoria possui mais de 50 pedras. Bem tranquila essa questão, só uma questão de você olhar ali a tabelinha e interpretar. O que nós vimos hoje? Hoje nós falamos da organização dos dados estatísticos em intervalos de classes, ou seja, separando em grupinhos menores. Beleza? E o que a gente vai fazer na próxima aula? Nós vamos revisar a parte de estatística, tá? Tudo que nós estudamos sobre estatística, nós vamos retomar a partir da próxima aula, tá bom? Faça as atividades, faça tudo direitinho e a gente se vê na próxima aula. Até lá!